Qual altar você tem erguido ao Senhor? Sejam bem-vindos para mais um Tempo de Mesa. Pessoal, estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais um pouco da palavra que foi ministrada no Sunset, e foi uma palavra que tocou muito aos nossos corações. Exatamente. Mais uma vez o pastor Alain sendo dirigido pelo Espírito Santo, ele tinha uma palavra preparada ali. Que era Lucas 17:11, ele falou. Sim, e aí, Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. E é bom que a gente seja assim, que a gente esteja sensível à voz do Senhor, para poder não ser rígido, mas assim, saber que é Deus que está fazendo, não somos nós, não é do nosso jeito, mas é do jeito dele, né, João? A palavra foi dada com base em Josué 4, onde o povo tinha acabado de ultrapassar, né, o Rio Jordão. E é bem enfático quando Josué fala para eles erguerem um memorial ali, para se lembrarem, né, de tudo aquilo que o Senhor havia feito. Porque era um povo que, se a gente for ler a história, eles tinham muito costume de esquecer do Senhor. Às vezes eles tinham saído do Egito, mas ainda continuavam com os mesmos pensamentos de como a vida deles era antes. Sim. Então, Josué, sabendo do coração do seu próprio povo, manda, né, que eles ergam esse altar para que eles se lembrem, não somente eles, mas também os seus filhos, as futuras gerações, de tudo aquilo que Deus tinha feito. E é exatamente isso. Como ele falou também, quantas vezes a gente passa por uma aflição e às vezes a gente acaba se esquecendo do Deus que a gente serve, do Deus que Ele é nas nossas vidas. E uma das coisas que ele falou no começo, para aqueles que são esquecidos, Deus faz um memorial para a pessoa lembrar que Deus não muda e continua sendo Deus. Então, que a gente possa sempre lembrar do Senhor quando a gente passar pelo Jordão, pela dificuldade, que a gente possa sempre se lembrar do Senhor. Assim como Josué ali, o povo carregou aquelas pedras, Josué carregou aquelas pedras consagrando como se fosse um altar para o Senhor. Já as outras pessoas, o povo carregou aquilo como se fosse uma obrigação. E uma das coisas que o pastor trouxe é que a gente possa ser um altar eterno para o Senhor. Que tudo aquilo que a gente for fazer, a gente faça por adoração ao Senhor e não simplesmente por uma obrigação. Sim. Que quantas vezes a gente vai na casa de Deus, a gente não entrega o nosso melhor. Muitas das vezes a gente faz aquilo por obrigação, somente para o pastor ver, para a pessoa ver que a gente está fazendo aquilo. Não, mas simplesmente que aquilo que a gente faz, a gente possa fazer por adoração ao Senhor. Levantar o altar para o Senhor. Sim, e às vezes a nossa adoração está sendo pedra, está sendo vazia, não está tendo significado nenhum. E é aquilo, Deus não quer somente que você faça um ato, alguma coisa para Ele, mas Ele quer ver através daquilo que você está fazendo no seu coração. Sim, né? Exatamente. E é muito engraçado como o Rio Jordão também não foi fácil deles atravessarem, por mais que eles tinham uma grande expectativa daquilo que estava por vir. Imagina só, eles esperaram por tantos anos, né, a Terra Prometida, ouviram os seus pais falando da Terra Prometida, e aí, ainda assim, eles têm que passar outros desafios, né? Mas eu acredito que até nessa caminhada, nesse trecho deles passarem pelo rio, ainda assim foi mais um ensinamento do Senhor, para o Senhor nos mostrar, olha, nas grandes, nas pequenas coisas, eu estou com vocês. Eu estou com vocês até nesse lugar que você acha que não é para estar. Exatamente. Eu estou com você. E eu acho que o mais importante, lembrando até de Êxodo 33, era que ainda assim Josué carregava um grande ensinamento que eu acho que foi passado por Moisés, de que nada valia eles estarem na Terra Prometida se a presença de Deus não fosse com eles. Exatamente. Então por isso que ele coloca aquele memorial ali, aquele altar ali, porque a gente estava até comentando, né, de como Josué era esse cara que perseguia a presença do Senhor, né? Ele ficava ali, quando ainda Moisés era o líder do povo, ele ficava ali vendo Moisés subir ao monte para falar com o Senhor. E eu fico imaginando, assim, Josué se perguntando, Deus, o que será que Moisés vê do Senhor aí? O que será que o Senhor fala com ele? E ele sempre nessa expectativa de ter o mesmo que Moisés. E a gente estava até comentando aqui nos bastidores de como
Josué foi gerado nessa espera, Sim. de como ele foi preparado nessa espera, nessa expectativa, e um dia foi escolhido também para liderar o povo, para poder continuar carregando a presença de Deus. Uma das coisas que o pastor citou também é quando a gente estiver num ambiente onde a presença do Senhor estiver, que a gente possa se esquecer de tudo e se encher da presença de Deus. Muitas das vezes a gente está num ambiente onde a presença de Deus está presente e a gente acaba se distraindo, pensando em outras coisas. Não, mas que a gente possa se envolver com a presença de Deus, se encher com a presença dele. Sim. Adorar o Senhor com todo o nosso coração, ser um altar para o Senhor. Que a gente possa ser um memorial do Senhor por onde a gente passar. Que a gente possa se lembrar de Deus, de quem o Senhor é nas nossas vidas. Que a gente possa ser um altar eterno para o Senhor. Uma das coisas que o pastor citou ali no final da pregação é que um altar eterno precisa de atitudes eternas. Que a gente venha ter essas atitudes para ter um altar eterno para o Senhor. Como buscar, orar, ler. Que a gente possa mudar sempre para melhor, aumentar o nosso nível de intimidade com o Senhor. E que a gente possa ser santo sempre. Uma das coisas que o pastor citou foi Romanos 12:2. Que o Senhor ele não trabalha com pessoas conformadas. Que a gente precisa ser pessoas inconformadas. Sempre querer buscar mais, ser mais cheio da presença de Deus. Sim, eu acho que hoje em dia, como as coisas estão, como Sim. tudo está acontecendo, a gente não pode se conformar. Exatamente. Por mais que tudo pareça estar indo Sim. bem, a gente ainda precisa saber que nós não pertencemos a esse Sim. lugar. Que a gente pertence à eternidade, a gente pertence para habitar com o Senhor. E claro que a gente sabe que tem coisas aqui Sim. que a gente só vai poder viver aqui, que a gente não vai viver lá na eternidade. Mas tudo isso é para gerar uma expectativa Sim, no nosso coração, exatamente. sabe? Pra gente poder saber, cara, se isso daqui é bom, se eu estar aqui na igreja com os meus irmãos, com os meus amigos, é bom. Imagina na eternidade, Sim, que a gente viver vai com o poder Senhor, né? adorar o Senhor 24 horas por dia. E eu acho que isso só se constrói, essas atitudes eternas, se a gente olha da onde que o Senhor nos tirou, se a gente vê para onde que o Senhor Sim. está nos levando, de que, antes eu era de uma vida assim vazia, sem perspectiva, e aí o Senhor me deu uma nova história. E é isso que o pastor falou muito Exatamente. bem também, de como Deus continua escrevendo Sim. a nossa história, de como Ele ainda tá abrindo caminhos para fazer com que a gente caminhe, para fazer com que a gente ande, que às vezes a gente... Algo muito legal que ele falou é sobre essa visão que a gente tem do Senhor. Sim. Que às vezes, se a gente enxergar o Senhor pequeno, a nossa vida vai ser pequena. Exatamente. Então, se você tá com uma visão distorcida, a sua vida vai ser distorcida. Se você tá com uma visão conformada, como o João estava falando, a sua vida vai ser conformada. Então, a gente precisa, outra vez, entrar nesse lugar e falar, Senhor, eu ainda não te conheço. Eu preciso te conhecer, eu preciso mais. Te reconhecer nesse caminho que o Senhor está traçando aqui para mim. E eu acho que é muito legal, porque isso vai até dizer como que a gente vai enfrentar as tentações, Sim. os pecados. E eu acredito que muitas vezes pessoas que ainda se mantêm em práticas erradas é muito por conta da crença que elas têm Exatamente. em Deus. Tipo, uma crença de que, se eu fizer isso, o Senhor me perdoa. Se eu fizer isso, nada vai acontecer. Não, mas é de você saber que Deus é um Deus santo, que Ele é digno, que Ele é misericordioso. E que uma coisa que o pastor também falou, que respeito e amor deveria bastar para que a gente continuasse obedecendo e caminhando com o Senhor. Como a Camila falou, que nós temos que conhecer o Senhor mais. Cada dia mais, Oséias 6:3 fala sobre isso, que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Uma das coisas que o pastor falou, quando enxergamos Deus, na qualidade de Deus, Ele começa a responder nas nossas vidas. Então que a gente possa enxergar Deus na qualidade de Deus, de verdadeiramente quem o Senhor é nas nossas vidas e continua sendo. Que a palavra de Deus fala que céus e terra passarão. Jesus disse isso, mas as minhas palavras não hão de passar. Que a gente possa ser um altar eterno do Senhor todos os dias da nossa vida. Que a gente possa ter atitudes eternas, atitudes que nos levam a estar mais próximo de Deus, que nos faça se santificar, que nos faça crescer mais na presença do Senhor Jesus. Sim, sim. Acho que a gente precisa
parar, sabe, de olhar pro Egito, parar Sim. de olhar para as coisas que não deram certo, sabe? E olhar para onde que o Senhor nos trouxe, para como Ele é fiel, como Sim. você falou, de como Deus é eterno. Quem tem que mudar somos nós. Exatamente. Quem tem que ser transformado somos nós. Mas quem continua o mesmo desde da fundação do Sim. mundo, antes mesmo do mundo ser criado, é Ele. E é nisso que a gente pode se apegar. Sim. Porque é nisso que fala um memorial. Tipo, eles ergueram aquele memorial para Deus, não porque Deus precisa de um monte de pedras ali para ser lembrado. Sim. Não, Ele é Deus, Ele pode ser lembrado de inúmeras formas, mas é porque nós precisamos. Sim. Nós precisamos da palavra para lembrar do Senhor, nós precisamos estar em uma igreja para que a gente seja lembrado de uma vida de santidade. A gente precisa de um pastor para poder nos guiar pelo caminho certo. Então, são atitudes, são pequenas atitudes, mas são atitudes eternas. Sim. São atitudes que vão te levar para um caminho realmente eterno. Uma coisa que o pastor falou também é: quando nos tornamos um altar para o Senhor, nós somos renovados dia após dia. Cada dia que se passa, o Senhor renova as nossas forças, renova o nosso coração, renova a nossa mente, quando nos tornamos um altar eterno para Ele. E assim como a gente é renovado, a nossa visão é renovada. Ainda falando um pouco de como a nossa visão precisa ser transformada pelo Senhor. De como a maneira como nós enxergamos a Deus. Erguer um altar não é somente na espera daquilo que o Senhor vai fazer. Sim. Não somente na espera de que Ele pode nos abençoar. Às vezes o povo estava ali erguendo o altar porque a gente sabe que a gente ainda precisa de Deus para nos abençoar, para mandar o alimento e tal, e a gente vai fazer isso aqui por obrigação. Mas não, a gente precisa fazer por quem Ele é. Exatamente. Sabe? Realmente mudar a nossa visão de tipo, eu só vou fazer porque eu vou receber algo em troca do Senhor. Não, assim, Ele já deu um presente muito grande pra gente, que foi o seu Filho. Sim. O seu Filho que pagou o preço por nós. E tudo que nós fazemos hoje pro Senhor, claro, nós somos abençoados, recebemos boas coisas do Senhor, mas tudo que nós fazemos pra Ele é por quem Ele é. Quem Ele é nos basta, quem Ele é o suficiente para poder nos sustentar. Eu acho que eu sempre falo aqui da história de Jó, porque a história de Jó me toca demais, no sentido de um homem que perdeu tudo, mas ainda se manteve sendo fiel a Deus. ao Senhor, por simplesmente entender que Ele é digno. Se eu tô aqui nessa situação, Ele é digno. Se eu tô com muito dinheiro, bem sucedido, o Senhor é digno. E assim vai ser, porque é muito fácil a gente se esquecer do Senhor nos dias bons. Sim. Tem até aquela passagem que diz, né? Lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, para quando vierem os dias maus. Que até nos dias bons a gente tá esquecendo do Senhor. Sendo que não, nos dias bons a gente tem que pensar, cara, podem vir dias maus. E eu vou precisar, sabe, abastecer a minha lanterna com mais óleo da presença do Senhor, para que nos dias maus eu continue fiel a Ele. É exatamente você falando sobre a gente não esquecer de Deus nos dias bons. Em 2º livro de Crônicas, capítulo 15, como fala sobre o rei Asa, né? A terra havia paz. Tinha paz na terra, não tinha guerra. Só que ele mandou o povo se fortalecer. Ele mandou o povo cercar os muros, jejuar, buscar a Deus. E é isso que a gente tem que fazer exatamente nos dias bons também. Todos os dias. Seja o dia bom ou seja o dia mau. A gente tem que estar buscando a Deus. Como Efésios 6 fala, que a gente tem que se revestir das armaduras de Deus, para que a gente possa estar firme no dia mau. E havendo feito tudo, a gente venha ficar firme. Que a gente possa se fortalecer em Deus cada dia, se encher da presença dEle, seja nos dias difíceis, nos dias bons, para que a gente possa ser santificados cada dia mais e ser um altar eterno para o Senhor diariamente. Sim, é muito forte isso. Eu acho que às vezes a gente começa o ano... Sempre a gente começa um ano com metas, né? Sim. De, esse ano eu vou entrar num emprego novo, eu vou ser bem sucedido, vou me dar bem em outras áreas. Só que a gente tem que parar pra pensar, o que eu posso fazer pro Senhor esse Exatamente. ano? O que eu posso fazer de diferente que eu não fiz das outras vezes? Será que eu posso ser um lugar de adoração, que o Senhor tenha prazer em mim? Que eu possa dizer, Senhor,
eu não tenho nada para te pedir aqui hoje. É uma oração constante que a gente faz aqui na juventude, de que a gente não tem mais nada para pedir pro Senhor, que a gente só tá aqui pela presença de Deus. Exatamente. E eu oro para que cada vez mais a gente seja essas pessoas, sabe? Porque cada vez mais estão vendendo um estilo de vida pra gente, que a gente tem que cada vez mais conquistar coisas, que a gente precisa ter dinheiro, se vestir bem, que a gente precisa comer. E claro, todas essas coisas são boas, são legítimas, mas se a sua atenção é só nisso, eu acho que ainda é uma visão miserável. Sim. Eu acho que ainda você não descobriu de que a gente precisa, sim, daquilo que é eterno, de que a gente precisa, sim, daquilo que o Senhor pode nos oferecer. E às vezes, é como você falou, eles tinham paz naquele reino, mas ainda assim, o rei deles estava pedindo para que eles se preparassem para quando as coisas ruins viessem a acontecer. Então, às vezes você tá conquistando muitas coisas, tá chegando num ponto alto da sua vida que você queria chegar, mas será que você tem paz? Será que você consegue colocar a sua cabeça à noite lá no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que, ok, pode ser que amanhã eu não saiba o que vai acontecer, mas eu sei quem me guarda, eu sei quem tá cuidando de mim, porque eu não dependo de mim mesma, eu dependo do Senhor, eu dependo daquilo que Ele vai fazer. Então, eu acho que essa mensagem leva a gente para um lugar de mais dependência de Deus. De que enquanto o mundo está falando, você precisa valorizar a si mesmo, você precisa ser o centro da sua vida, liderar a sua vida, enfim, uma conversa de coach, assim. Exatamente. Mas enquanto isso, aqui a gente é levado para um lugar, não, eu preciso depender mais do Senhor Jesus. E assim como no Sermão do Monte, né, que fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. E João 15,5 Jesus falou, né, que sem mim nada podereis fazer. Exato. Sem o Senhor nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sim. E muitas das vezes as pessoas no dia de hoje querem fama, riqueza. Óbvio, não é errado você ter essas coisas, mas em 1 João 2,15 a palavra fala: não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então que o nosso coração ele possa cada dia mais estar voltado para as coisas que são de Deus. E que o nosso coração venha a ser um altar do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Eu acho que por hoje é isso, porque é uma palavra breve, mas que ela traz tantas coisas, reflexões, né? Sim, gera perguntas. Tantas coisas. E tipo, um desespero assim de, nossa, eu preciso mudar, eu realmente preciso mudar minha visão. Então, o nosso convite hoje é para que você realmente mude a sua visão sobre quem o Senhor tem sido na sua vida, de reconhecê-lo no seu caminho e saber, sabe, o que eu tenho levantado para o Senhor. Aquele era um povo que, quando se esquecia de Deus, levantava deuses, levantava ídolos. E quem nós temos levantado? O que nós temos levantado quando a gente esquece de Deus? Será que eu vou trabalhar mais? Ou eu vou gastar o meu dinheiro com coisas que não importam para tentar substituir o lugar de Deus na nossa vida? Então, eu acho que é isso, né, João? Exatamente isso. Que você possa ser um altar para o Senhor todos os dias da sua vida com atitudes eternas. Amém. E é isso, pessoal. A gente também não pode esquecer que todo sábado nós temos o Sunset for Jesus às 4 horas na Avenida São João 791. Você não pode ficar de fora. Sim. Aos domingos também na Avenida São João, no número 1035, às 12h30, a gente tem um encontro de jovens. Você também não pode ficar de fora. Vem! E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Todos eles é JQV Brasil. É isso? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem e continuem apoiando. Você que não assistiu o culto do Sunset de sábado, entra lá no Facebook ou no YouTube e vai ver a palavra que Deus vai falar muito mais ao seu coração. É isso, amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.